sobre os dons espirituais, dando sequência a algumas coisas que eu vejo que é necessário para a vida da igreja, tanto de entendimento quanto a questão desses dons espirituais, como a questão de nós entendermos o que eu já recebi da parte de Deus. Qual dom eu já recebi? Por que é importante nós sabermos qual dom que nós já recebemos? Porque se nós entendemos qual dom nós recebemos, nós podemos usar esse dom a serviço da igreja. Não é serviço de nós mesmos, não é para que nenhuma pessoa fique em evidência, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, eles devem ser lidos com unidade. É como se fosse ali o sanduíche, o pão e o recheio. No capítulo 12, fala do que não devemos ignorar. Portanto, fala do que devemos saber. No capítulo 13, fala da motivação que devemos ter, ou seja, o que deve nos mover. No capítulo 14, fala de como devemos agir, ou seja, como devemos fazer. Primeiro ponto, nesse capítulo 12, o que devemos saber? Existem duas palavras importantes: dons e manifestações. O dom, ninguém merece os dons, é um presente que Deus nos dá. São dádivas de Deus e independe de nós. A manifestação são os dons que se tornam visíveis. Os dons não são nossos, eles são manifestações do Espírito Santo através de nós. Então nós precisamos entender essa realidade. Esses dons, eles precisam se manifestar por meio de um mover, por meio de irmos e podermos agir conforme aquilo que Deus tem nos dado. Os dons, eles podem ser agrupados da seguinte forma: dons inspiracionais ou dons de falar, que são os dons de línguas, interpretação de línguas e profecia. Dons de poder ou dons de fazer, que são os dons de curar, operação de milagres e fé. E dons de revelação ou dons de saber, discernimento de espírito, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Vamos passar de forma rápida aqui, porque hoje, além de nós podermos ver o que é cada dom desse, nós queremos tirar um tempo hoje para podermos orar uns pelos outros, para que esses dons se manifestem, para que haja manifestação de dons no meio da igreja, para que a igreja seja suprida em tudo aquilo que Deus quer nos dar. Queridos, nós não podemos viver limitados, pensando: quem sou eu? Sabe aquela vozinha do inferno que muitas vezes vem: não, Deus vai usar o outro. Essas manifestações dos dons, elas têm a ver com o presente que Deus nos dá. E Deus dá para quem Ele quer. E nós precisamos estar disponíveis. O dom de línguas, existem dois modos de manifestar-se. O primeiro, para edificação pessoal, que é o único dom que vai ser específico para nós mesmos. Quando nós oramos em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. Deus começa a trazer a nós uma edificação ali pessoal na nossa vida. Para
edificação da igreja, ela só vai ocorrer se houver interpretação de línguas. Interpretar não é traduzir, interpretar é dar o significado do que foi dito. Se falar em línguas é falar a Deus, a interpretação será sempre no mesmo sentido. Aqui nós vemos muita confusão, porque muitas vezes uma pessoa está ali orando em línguas, o outro está interpretando, dizendo: eu, Senhor, vos digo. Nós vemos de forma muito clara nas Escrituras que quando se ora em línguas, está engrandecendo o nome do Senhor, está falando com Deus. A profecia, elas existem para edificar, exortar e consolar o povo de Deus. 1 Coríntios 14:3. A predição do futuro não é conteúdo principal das profecias, é apenas um elemento ocasional. Muitas vezes nós estamos profetizando até mesmo sem saber. Nós estamos edificando, estamos exortando, estamos consolando. Quando nós abrimos a nossa boca e começamos a falar, muitas vezes saem profecias da nossa boca. O outro está entendendo por quê. O outro está recebendo da parte de Deus alimento que vem dos céus. E nós precisamos, queridos, estarmos dispostos a todo tempo a edificarmos, exortarmos e consolarmos o povo de Deus. Necessitamos ou não necessitamos disso? De edificação, de sermos exortados, de sermos consolados pelo Senhor. Um outro ponto, uma outra manifestação do Espírito, dons de curar. É a graça de Deus para curar sobrenaturalmente as enfermidades. Aqui entra a questão da imposição de mãos, entra a questão da unção com óleo, entra a questão da confissão. Muitas vezes pessoas adoecem e tem a ver com pecado oculto, pessoas que acabam adoecendo mentalmente ou espiritualmente, por deixarem coisas para trás, por não confessarem os seus pecados. Então, nós precisamos estar atentos nessa questão dessa graça de Deus para curar sobrenaturalmente as enfermidades. Operação de milagres são acontecimentos que parecem ultrapassar ou contradizer as leis naturais. Um exemplo claro disso é Jesus andando por sobre as águas. Ali foi algo sobrenatural que ocorreu. O dom da fé. Existe a natural e a sobrenatural. A natural é: planto arroz, vou colher arroz. Planto feijão, vou colher feijão. A sobrenatural, as Escrituras apresentam 3 tipos: a fé que salva, Hebreus 11:6, Romanos 10:17, a fé como fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:22, e a fé como dom do Espírito Santo. A fé, ela tem que ser exercida sobre a vida de todos nós. Discernimento de espíritos. Esse dom nos capacita a saber imediatamente o que está motivando uma pessoa ou uma situação. Em Atos 16:16 aparece lá uma jovem que era adivinhadora, mas havia um espírito adivinhador sobre a vida dela, um espírito maligno que operava sobre essa vida. E ali houve um discernimento de espírito, onde foi expulso aquele espírito maligno. Palavra de sabedoria é a aplicação sobrenatural do conhecimento. É saber o que fazer com o conhecimento natural ou sobrenatural que Deus nos dá. É um julgamento adequado para a ação. A palavra vem. Geralmente acontece de uma palavra de conhecimento ou uma palavra de uma situação que está acontecendo,
e Deus traz uma palavra para se aplicar naquele momento, onde se torna um julgamento completamente adequado para se ter uma ação em cima daquilo que está sendo revelado. A palavra de conhecimento, através do conhecimento, Deus revela a informação dos atos, situações e pensamentos do passado, presente ou futuro. Esses dons, eles precisam se manifestar no meio da igreja. Uma igreja onde esses dons não se manifestam, acaba sendo uma igreja que fica carente desses moveres de Deus, e ela fica faltando o suprimento que vem da parte de Deus. E nós precisamos continuar clamando a Deus para que esses dons se manifestem no meio do povo de Deus, com toda tranquilidade, entendendo que é Deus que nos dá essas manifestações. O que deve nos mover? 1 Coríntios 13, que está ali bem no meio dos capítulos, ele fala sobre dons espirituais, que fala sobre o poder sobrenatural, que enche os olhos daqueles que estão vendo esses moveres. Nós podemos fazer uma pergunta: por que esse capítulo 13 está lendo? Falando sobre o amor. Porque isso é o que deve nos mover. O que deve nos mover tem que ser o amor. Esse zelo, cuidado da parte de Deus para podermos zelar da vida da igreja. Notamos que Paulo termina o capítulo 12 falando que ia mostrar um caminho sobremodo excelente. E este caminho é o amor. Lembre-se que os dons são concedidos pela graça do Senhor para desempenharmos o nosso serviço, mas o amor é fruto do Espírito na formação do nosso caráter. O que Paulo está deixando claro aqui é que o amor é o único meio correto de manifestar os dons. Muitos buscam os dons espirituais para sua autoglorificação, com a motivação de chamar a atenção sobre si. Nós não podemos buscar os dons como um meio de nos projetarmos, mas sim com a motivação correta, que é o amor para servir os nossos semelhantes. Se nós formos parar aqui para falar dos dons que têm se manifestado no meio da igreja, os dons que se manifestaram por meio da vida dos irmãos ao longo dos anos, tem ocorrido muita manifestação, mas nós sabemos que Deus quer ampliar isso para toda a igreja, para que todos nós possamos andar nos dons, para que todos nós possamos manifestar essa graça que recebemos da parte de Deus, esses dons espirituais. E uma última coisa: como devemos agir? Como devemos fazer? 1 Coríntios 14:1 diz: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Procurai tem a ver com exercer, tem a ver com nós podermos de fato desejarmos ardentemente diante de Deus, pedirmos a Deus, buscarmos a Deus, clamarmos ao Senhor, para que Deus manifeste esses dons por meio das nossas vidas. Há uma tradução na Bíblia King James, em 1 Coríntios 14:3, que fala que o que profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. No capítulo 12, versículo 31, ele segue dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Os dons, eles foram distribuídos a toda a igreja, e eles estão disponíveis a cada um de nós. Deus, ele não revoga um que é dado, é um presente. Mas a palavra também nos alerta para que a gente possa continuar buscando esses dons. No capítulo 13, ele vai nos dar agora
uma exemplificação de qual é o dom supremo de tudo, porque se caso esse dom não existir em nossas vidas, é vão tudo que promovemos. 13:1 diz: e passo a mostrar-nos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo pretinho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Esses tempos, eles são maravilhosos para poder trazer renovo para a nossa fé, mas a palavra nos adverte que tudo tem que ser feito para um fim proveitoso. Se caso nós viemos para esse encontro apenas com a intenção de recebermos isso e ficar guardado para nós, não adianta nada. Não adianta. Eu vim aqui, minha intenção de coração ser só de receber e ficar quietinho na minha casa. Não adianta nada eu vim para cá com a intenção de poder receber, ter um tempo desse aqui, ter um tempo de um derramar, quebrantamento, até manifestação, e eu voltar para minha casa e viver a mesmice de uma vida medíocre de fé, não buscar o Senhor, não dedicar a minha vida ao Senhor. Isso eu estou falando de mim, eu. Se eu voltar para minha casa e eu não começar a dedicar minha vida de fato a viver essas verdades, não é momento de manifestação do Espírito Santo, é viver a plenitude do Espírito. Deus nos chamou a isso. Quando Jesus ele fala sobre as boas novas do reino dos céus, é isso que o Senhor está nos promovendo. Ele está nos promovendo agora a sermos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamarmos as verdades. É para eu fazer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e corro para dentro da minha casa? Creio que não, porque o Senhor me chamou para poder ter esse tempo aqui. Eu estou aqui hoje é para voltar para minha casa, para me armar para sair para a guerra. É isso que o Senhor está nos chamando aqui hoje. Manifestação de Deus é algo que vai acontecer naturalmente para aqueles que vivem o propósito. É algo que vai ser natural, em nome de Jesus, na vida de todos aqui. A começar de mim, em nome de Jesus também. Deus, Ele nos chama a amarmos a vida daqueles que estão perdidos, como também fomos um dia. Se alguém não tivesse amado a minha vida, tivesse se gastado por mim, tivesse orado por mim, jejuado pela minha vida, hoje eu não estaria aqui. Que fim proveitoso é esse que vamos chegar aqui, temos reuniões, vamos voltar para as nossas casas e não vamos fazer nada? Isso não é um fim proveitoso. O fim proveitoso é vivermos em plenitude o que o Senhor nos chamou, que é viver o Evangelho do Reino, proclamar o Evangelho do Reino, alcançar vidas. Esse é o propósito de Deus, é de ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos procurar com zelo. Eu não estou falando aqui, irmãos, que não é bom ter esses tempos. Esses tempos aqui é para recuperar o combustível, é para encher o nosso tanque. Mas para que eu vou encher o tanque se eu não vou viajar? Não faz sentido. Para que eu vou encher o meu tanque se eu não vou andar? Não vou sair de casa? Não faz sentido. Tem uma frase do Eliseu que, para mim, ela define esplendoramente o que é essa questão do derramar de Deus. Eliseu, ele disse o seguinte: Deus, ele é econômico. Mas como assim Deus é econômico? A plenitude não está nele? Está. Mas Deus não vai derramar o Espírito Santo, não vai derramar dons, não vai derramar ministérios sobre alguém que vai ficar parado.
sobre a vida de alguém que vai ficar simplesmente quieto e calado no seu canto. Se Deus ele tem nos chamado, o primeiro ponto é ouvirmos esse chamado. O segundo é atender ao chamado que Deus tem nos fazendo. Ele está nos fazendo esse chamado. Eu creio que desde antes do retiro mesmo, Deus já começou a falar no coração de vários irmãos sobre essa questão de manifestação de dons. O retiro foi o início de algo novo, eu creio. Mas Deus ele nos chama não apenas para uma manifestação, mas é para conhecer como eu posso usar essa manifestação para alcançar outros, para um fim proveitoso, que é o que a palavra nos diz. Se não for para um fim proveitoso, de nada vale. Nada vale. Irmãos, clamemos que seja unido a questão de sermos cheios do Espírito, vivermos em plenitude de vida para o Senhor e conhecermos aquilo que Deus pensa e quer para nós. Se nós simplesmente vivermos num mover, entre aspas, pentecostal, no sentido de um Pentecoste, de derramar em cima de derramar, nada vai ser feito para o fim proveitoso, porque vai ser um fim em si mesmo. Mas também não podemos, na verdade, negligenciar o derramar do Espírito Santo. É uma união de duas coisas. É a união do eu saber o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, e eu ter o combustível para eu ir. Nós precisamos continuar clamando ao Senhor, precisamos continuar dedicando tempos ao Senhor, para que de fato possamos conhecer a vontade de Deus e não nos perdermos no meio do caminho, de ficar um mover que seja sem esse fim proveitoso e se torne apenas um mero tempo bom que tivemos. Todos compreendem o que eu estou dizendo? Vamos voltar para casa com essa intenção de coração. Se fomos cheios aqui, fomos cheios lá no retiro, que não seja para apenas eu estar cheio, mas seja para eu contaminar outros, que seja para o meu oikos, ou seja, como é que fala essa palavra, ser contaminado pela minha vida. As pessoas que estão ao meu redor têm que ver que tem algo diferente em mim. Se caso essa diferença não está sendo feita, não está tendo fim proveitoso. Que o Senhor nos conduza a vivermos essa plenitude. Que o Senhor nos conduza a vivermos o chamado dele. Tomarmos posse desse poder que já existe e podemos manifestar esses dons com naturalidade, porque o Senhor que vai fazer. Quando precisar, Deus vai dar a ferramenta. É Deus quem efetua em nós o querer. O primeiro ponto já está sendo feito. Estamos buscando. O efetuar também vem do Senhor, nada a partir de nós. A parte que ela cabe a nós é a disposição de coração. Amém?